Abra sua Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 26. Quero aqui expressar minha gratidão a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, por esta rica oportunidade que sempre nos concede de estarmos trazendo a sua santa, magnífica e majestosa palavra. Que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que dão medido esforço de estar aqui nesse domingo, nesse culto de família, para juntos aprendermos da palavra de Deus e prestarmos o nosso culto racional, o nosso culto ao Deus único. Amém? É tempo trabalhosos, tempos de dificuldades. E esse ano 2025, Deus tem muita prosperidade, tem muita bênção para muito crente fiel. Mas também vai ter muita dificuldade, muita provação para aqueles que não estão no plumo de Jeová. Não estão no plumo. Deus está irado com a igreja. Deus está irado com a igreja. E hoje é o primeiro culto do ano de 2025, após nosso culto de virada. Deus colocou em meu coração para trazer uma palavra sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Lucas capítulo 17, versículo 26, até o versículo de número 30. Os que encontraram, digam amém. Que diz: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa de oração. Eu reconheço a minha pobreza de espírito, a minha insuficiência espiritual, a minha dependência total em inspiração bíblica por meio do divino Espírito Santo. E eu lhe peço, Senhor, fala conosco nesta noite. Usa esse caco de barro para anunciar o teu evangelho sobre a terra. Usa-me nesta noite, Espírito Santo. Ser conosco, meu Pai, me conceda as revelações bíblicas, a profundidade da tua escritura, me conceda uma língua erudita para externar com precisão e profundidade a tua palavra nesta noite. Fala conosco, Abba Pai, em nome de Jesus, por meio da tua palavra, que esta palavra possa ser edificação para a tua igreja, possa exortar, edificar e consolar o teu povo. Sim, Pai querido, nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Tenham a liberdade de estarem cultuando, glorificando, dando o seu glórias a Deus, o seu aleluia, porque estamos aqui para isso, para glorificar esse Deus magnífico, excelso, esplêndido, glorioso, majestoso, onipotente, onisciente, transcendente, imutável, único e verdadeiro. E não há outro Deus além dele, nem quem possa assemelhar a beleza da sua santidade. Pois ele era o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai.
Ele era o pão que desceu do céu, Ele é a água que sacia a nossa sede, Ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte, e Ele estará aqui nesta noite para ser glorificado, enaltecido, elogiado, cultuado e adorado por mim e por você nesse momento. Lucas capítulo de número 17, o sermão escatológico, o qual Jesus revela na sua palavra um dos eventos mais primordiais de todos os tempos, que é o soar da última trombeta. Aqui nós vemos que Jesus deixa uma grande advertência para mim e para você. Aqui Ele está revelando acerca do arrebatamento da igreja, e não somente sobre o arrebatamento da igreja, mas Ele está deixando algumas características, algumas evidências, algumas marcas, alguns acontecimentos que surgirão no ápice da vinda do nosso Rei Jesus, o arrebatamento da igreja. Aqui nós aprendemos, meu irmão e minha irmã, que neste pano de fundo desse texto, alguns acontecimentos que aconteceram no passado irão acontecer na geração futura, que irá presenciar o maior evento de toda a humanidade, que é o soar da última trombeta. A Bíblia Sagrada é recheada em versículos que apontam para o arrebatamento da igreja. Tanto no Antigo Testamento como no Neotestamentário, nós vemos algumas palavras que apontam exclusivamente para o arrebatamento da igreja. Se nós atentarmos com profundidade, nós vamos ver em Gênesis capítulo 5, versículo 24. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Atentamos para esta realidade. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou, e não se viu mais, porque Enoque não estava residindo na terra dos viventes, porque Enoque foi arrebatado, transladado pelo nosso Senhor, Yahvé, Jeová, o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Aqui Enoque tipifica e simboliza a igreja que será arrebatada, uma igreja que anda com Deus, uma igreja que tem comunhão com Deus, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que tem intimidade com Deus, uma igreja que se relaciona de forma diária com Deus, tem amizade com Deus. Esta igreja será transladada, arrebatada, Deus tomará para si. A segunda evidência do arrebatamento no Antigo Testamento, eu vejo em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que vai narrar a história de Elias e de Eliseu. Ali nós vimos, amados irmãos, que Elias estava em Gigal, juntamente com seu servo Eliseu. Deus anuncia uma palavra para o profeta Elias, dizendo: Elias, sai de Gigal e vai à terra em Betel. Elias anuncia a ordem divina para Eliseu, dizendo: ficai aqui em Betel, ficai aqui em Gigal, porque Deus me ordenou ir à terra em Betel. Eliseu olha para o profeta Elias e diz: viva o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram até Betel. Quando Elias e Eliseu chegam em Betel, Deus mais uma vez fala para o profeta Elias. Elias vai até em Jericó. A Bíblia diz que Elias e Eliseu partem para Jericó. Quando Elias e Eliseu estavam em Jericó, mais uma vez Deus fala para o profeta Elias, dizendo: Elias, agora vai às margens do Jordão. E Elias e Eliseu foram até o Jordão. A Bíblia enfática nos afirmar que quando Elias mais Eliseu chega junto ao rio Jordão, Elias pega da sua carpa, fere as águas do Jordão, e ambos se dividiram
dividir em duas partes e passaram a seco. E no versículo 11 a Bíblia diz que Elias e Eliseu iam falando, caminhando e falando, e de repente o céu se abre e carruagem de fogo com cavalo de fogo desce do céu e separa Elias e Eliseu. E Elias subiu ao céu no grande redemoinho. Elias foi arrebatado na carruagem, amados irmãos. Elias subiu no grande redemoinho. Aqui nós vemos a segunda evidência, a segunda alusão do arrebatamento da igreja. Elias tipifica a igreja que será translatada, que será, meu amado irmãos, arrebatada. Eliseu tipifica a nação de Israel, que não creram no Messias, e todos os gentios que não se converteram ao cristianismo, que ficarão para a guerra de Gog e Magog, para a grande tribulação. Meu irmão, a Bíblia está nos dizendo que o arrebatamento irá acontecer, independente da situação que você pensa ou não pensa, independente desta geração relativizada. Isso irá acontecer, pois a Bíblia diz que vai acontecer. A Bíblia diz no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 10, versículo 37, nós vemos evidências também no Neotestamentário, no Novo Testamento, a dizer: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. A Bíblia enfática nos afirmar que Jesus virá buscar a sua igreja. Nós vemos também outra evidência no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11, que após a ressurreição de Jesus, Jesus apresenta para algumas testemunhas, e quando ele estava, amados irmãos, após 40 dias na terra, com um corpo glorificado, ressurreto, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Quando ele estava no Monte das Oliveiras, juntamente com a multidão e com seus apóstolos, diz a Bíblia Sagrada no versículo 11, que Jesus estava ainda assunto ao céu. Quando Jesus estava ainda assunto ao céu, subindo aos céus, aparece dois homens de branco, dois varões de branco, dois anjos, e disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o alto? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como viste subir. A Bíblia está dizendo que assim como Cristo subiu aos céus, ele retornará para buscar a sua igreja. Ele retornará. A Bíblia enfática nos afirmar mais ainda na primeira carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Ele vai voltar, igreja. A Bíblia está recheada, nos revelando essas evidências, essas alusões que apontam para o arrebatamento da igreja. Mas a pergunta é: como sucederá? Que geração contemplará o maior evento da humanidade? Como eu posso saber que estou vivendo no ápice desse arrebatamento? Como eu posso saber que esta geração é a geração do arrebatamento? Meu irmão, a Bíblia está nos dizendo em Lucas capítulo de número 17, no versículo 26, Jesus é bem claro a nos deixar essas evidências, esse mapa que nos dá um sinal que a vinda dele está súbita. Ele diz que a vinda dele será como a geração de Noé. Confere comigo, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do homem. Jesus está se referindo à geração diluviana. Jesus está olhando para trás os acontecimentos que aconteceram na geração diluviana, na época do patriarca Noé.
Jesus está dizendo que os acontecimentos, as características que estavam sucedendo na geração antediluviana, na geração de Noé, será a mesma característica e acontecimentos que a geração futura, a geração do arrebatamento, presenciará em suas vidas. Se nós analisarmos o texto e retrocedermos em Gênesis capítulo 6, do versículo 5, a Bíblia diz que o Senhor estava no alto céus, sentado no seu trono, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era mar continuamente. A primeira evidência daquela geração era a maldade em seus corações. No versículo 11 do mesmo capítulo de Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que a terra, amados irmãos, se corrompeu diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Vejamos mais dois fatores: violência e corrupção. Tanta maldade como a violência e a corrupção predominavam na geração antediluviana, na geração de Noé. E por causa desta maldade, por causa desta violência, por causa desta corrupção da humanidade, dessa degradação da humanidade, resultou na destruição de uma geração inteira. No versículo 27 nos diz que aquela geração comiam e bebiam. No versículo 27, comiam e bebiam. Eles estavam nas suas glutonarias e nas suas bebedeiras. Aquela geração não se atentava para o Criador. Aquela geração não se atentava em prestar culto a Deus. Eles estavam na carnalidade. Eles estavam comendo, eles estavam se embriagando, eles estavam usando entorpecente, eles estavam vivendo uma vida degradante, uma vida de prostituição, uma vida destituída, uma vida de maldade, uma vida de violência. Quando a Bíblia está dizendo que desde o coração estava o cerne da maldade, é porque eles eram mal por natureza, meu irmão. Perderam a essência do amor, perderam a essência do amor afetivo para com o próximo. Eles não tinham amor afetivo, não tinham amor para com o próximo. O grande historiador do século IV, por nome Eusébio de Cesareia, no seu escrito História Eclesiástica, nos afirma de forma cabal que aquela geração era tão maquiavélica, tão animalesca, tão rude, tão ignorante, que até mesmo praticava antropofagia, que era canibalismo. Comia carne humana. A maldade era o cerne das suas vidas. Uma geração violenta, uma geração contumaz, uma geração corrompida, perdeu as características do Criador, perdeu a imagem e a semelhança do Criador em suas vidas. E é por isso que eles estavam comendo e bebendo, estavam preocupados nos seus banquetes, nas suas festas, nas suas glotonarias, nas suas bebedices, uma vida de alcoolismo. E se você atentar, não é diferente a geração que estamos contemplando, meu irmão. Nunca se houve uma época de tanta banalização, de tanta degradação humana como estamos vivendo hoje. As pessoas estão comendo, estão bebendo, o coração do homem é mau, estão vivendo na violência. Nunca se houve tanta violência, tanta corrupção, tanta maldade como estamos presenciando nessa geração moderna. Nunca se houve tanta violência. Se você ligar no noticiário, você só vai ver morte, destruição, violência, atrocidade, roubo, patricídio, matricídio, infanticídio, suicídio, assassinato, uso entorpecente, embriagamento, prostituição, adultério, violência, corrupção e maldade sobre a terra. Maldade sobre a terra. Esta geração está vivendo igual a geração de Noé. E Jesus está dizendo que a sua vinda será semelhante à geração de Noé. A mesma natureza, a mesma vivência que aquela natureza passada estava vivendo, será a natureza e a vivência da geração que vai contemplar o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja.
A Bíblia diz que eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles casavam, se divorciavam e casavam novamente. Aqui está se referindo ao seu laço afetivo. Aqui está se referindo ao namoro, à prostituição, ao adultério. Jesus está dizendo que aquela geração, o casamento estava sendo banalizado. As pessoas não tinham compromisso com o matrimônio, não tinham compromisso com os casamentos. As pessoas casavam hoje e amanhã se divorciavam e casavam novamente, quebrando o matrimônio do casamento, meu irmão. E se você atentar para esta geração, é a mesma coisa. Hoje o casamento está sendo banalizado. As pessoas por qualquer motivo estão se divorciando, estão acabando com o casamento, estão casando novamente, estão se prostituindo, meu irmão, e cometendo adultério. Cometendo adultério. Nunca se houve uma época de uma geração tão rebelde, de uma geração que não respeita o matrimônio, uma geração que não respeita esse sacramento que Deus estabeleceu entre o homem e a mulher, meu irmão. O casamento não está duradouro. Qualquer coisa estão se divorciando, qualquer coisa estão banalizando, qualquer coisa estão se casando novamente. E Jesus está dizendo que a geração que estará se comportando desta maneira é a geração que vai presenciar o arrebatamento. Vai presenciar. Eles casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Consumiu a todos. E no versículo 28 a Bíblia diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Jesus se refere a uma outra geração futura, uma geração, a geração de Ló, do patriarca Abraão. Em Gênesis capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz que Ló era sobrinho de Abraão. Deus aparece para Abraão dizendo: Abraão, sai da terra do Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu te mostrarei, que é a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então Abraão sai da sua terra, uma terra politeísta, que adorava vários deuses, e foi para uma terra que Deus lhe mostrou. E nesse intervalo de tempo, Ló, o seu sobrinho, pega carona com seu tio, e ambos foram para essa jornada, para uma terra prometida, a terra de Canaã. A Bíblia diz que tanto Abraão como o seu sobrinho Ló foram ambos abençoados por Deus. Deus lhe concede riquezas, prosperidade, rebanhos, servos e servas, ouro e prata, ao ponto do versículo 7 de Gênesis capítulo 13 dizer que o rebanho de Ló com o rebanho de Abraão estavam se misturando, e os seus pastores estavam brigando por causa do rebanho. Ló fica sabendo, aliás, Abraão fica sabendo do ocorrido, chama o seu sobrinho Ló e disse: Ló, não é bom que brigamos, e nem os nossos pastores, porque irmãos somos. Eia, toda a terra está diante de ti, aparta-te de mim. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. E diz a Bíblia Sagrada que Ló olha para os campinas do Jordão, toda regada, embelezada como o jardim do Éden, estende a sua tenda até Sodoma. Em Gênesis capítulo 13, versículo 3, a Bíblia diz que os varões de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. Eles não eram somente maus, eles eram grandes pecadores contra Deus. A Bíblia está nos referindo de forma enfática a grandiosidade e a gravidade do pecado dos varões de Sodoma. Em Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz que Ló não estava mais residindo nas campinas do Jordão, estava residindo dentro de Sodoma. E Deus manda 2 anjos para ver de perto o podridão, o pecado, a gravidade do pecado dos varões de Sodoma.
Diz a Bíblia que 2 anjos entram em Sodoma. Ló avista 2 homens, logo convida eles, demonstrando a sua cultura judaica dos semitas, para pernoitar em sua casa, para banquetear-se em sua casa. Ambos recusaram pela insistência de Ló. Eles entraram na casa de Ló, e antes da meia-noite, antes deles deitarem, diz a Bíblia que do moço ao velho, que todos os cidadãos de Sodoma cercaram a casa de Ló. E em Gênesis capítulo 19, versículo 5, a Bíblia diz que eles bateram na casa de Ló e disseram: Ló, trazei para nós para fora estes homens que entraram na tua casa, para que possamos conhecê-lo. Aqui nós vemos a grandiosidade, a gravidade do pecado dos varões de Sodoma. Quando eles disseram: trazei esses homens fora para que possamos conhecê-lo, ele estava dizendo: traz esses homens para fora, para que eu e todos os varões de Sodoma possa abusar sexualmente deles. Você está vendo a gravidade, irmãos? Eles queriam abusar sexualmente de anjos. Eles queriam estrupar aqueles 2 homens, dois varões que são anjos, que estavam dentro da casa de Ló. Para você ver a degradação do caráter daquela geração, para você ver o declínio espiritual daquela geração. E Jesus está dizendo que a geração que estiver se comportando igual a geração de Ló, de Sodoma e Gomorra, será a geração que vai contemplar o maior evento da humanidade, que é o soar da última trombeta, o arrebatamento. E Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo e com enxofre, por causa da prática do homossexualismo, do lesbianismo. Era uma geração, quanto mais, uma geração de prostituição, de adultério, de pedofilia, uma geração de prostituição, de homossexualismo, de lesbianismo, uma geração ocultista, uma geração politeísta e idólatra. E por causa desses pecados, Deus destruiu 2 nações inteiras, Sodoma e Gomorra, com enxofre e fogo. É a Bíblia, meu irmão. E tu sabe o que me chama a atenção, meu irmão, aqui? Que eles comiam e bebiam igual a geração de Noé. Eles compravam e vendiam igual a geração de Noé. Mas aqui você não vê que eles casavam e davam-se em casamento. Não tem. Confere comigo no versículo 29. Versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Cadê o casamento? O casamento foi abolido. O casamento não significava nada para aquela geração. Aqui estava dizendo que eles viviam amigados na fornicação. E Jesus está dizendo que a geração que vai contemplar a sua vinda será uma geração que está vivendo na fornicação, na prostituição, no adultério. No adultério. Irmãos, eu fico encabulado. O que tem de crente que conhece as vertentes da palavra de Deus, que conhece essas veracidades das Escrituras, e mesmo assim insiste em viver como Sodoma e Gomorra, na fornicação. Na fornicação, e ainda quer justificar o pecado, ainda quer se justificar. Ai, não vou ficar mais nesse ministério porque essa doutrina eu não concordo. Meu irmão, independente para a igreja que você for, isso não vai mudar. Isso não vai mudar, meu irmão. O diabo está te enganando. Porque o casamento é algo monossomático. O casamento é entre o homem e a mulher.
e os dois se tornarão uma só carne, meu irmão. O primeiro casamento quem fez foi Deus, Adão e Eva, no jardim do Éden, meu irmão. O casamento é um sacramento divino, meu irmão, e todos aqueles que rompem esse sacramento estão na desobediência e cometendo o pecado da desobediência da palavra de Deus. Camarada que insiste em viver no pecado, não tem a capacidade de abrir mão do pecado, meu irmão, para satisfazer os desejos mesquinhos da carne. Será que compensa você perder uma eternidade, a tua eternidade com Deus, por momentos de prazer, vivendo na fornicação, vivendo na prostituição? Porque sexo fora do casamento é fornicação, é prostituição, é um pecado contra o teu corpo. E a Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e quem violar esse corpo, quem destruir esse corpo, será destruído por Deus. Esse pecado é tão grandioso, é tão horrendo, é tão fedorento à narina de Deus, que Deus destruiu duas cidades inteiras, com homens e mulheres e crianças, foram carbonizados, incendiados, queimados vivos pelo fogo que desceu do céu. Você está vendo por que Deus está irado? Porque a cristandade, crentes estão pior do que os ímpios. Não querem obedecer a palavra de Deus, querem se esconder atrás disso e aquilo. É porque eu estou fazendo isso, é porque nós compramos isso junto, meu irmão. Você, para seguir a Jesus, você tem que abrir a mão de tudo, meu irmão. A Bíblia diz em Mateus 16:24: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo a cada dia, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Evangelho de renúncia. E aqui essa geração de Ló, o casamento foi abolido, banalizado. Viveu na fornicação, na prostituição. E nós temos que atentar para esta realidade, meu irmão. Nós estamos na última instância da igreja, do arrebatamento. A qualquer momento a trombeta vai soar. Deus vai tratar com todos, meu irmão. Mesmo que você se arrependa do seu pecado. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Você pensa que esse pecado da fornicação, que você está morando junto, se prostituindo, você pensa que depois que você casar, tudo vai ficar como está? Ué, pastor, mas Deus não perdoa, eu me legalizei, eu casei no civil. Maravilha, tem que fazer mesmo, é a tua obrigação. Mas o pecado que você cometeu contra o templo do Espírito Santo, vai chegar o dia da colheita. Tu está pensando que Deus vai deixar barato? Você passando anos e anos na fornicação, na prostituição, e depois você casa e quer ficar todo tranquilo? Meu irmão, a Bíblia diz que o homem semear, ele ceifará. Deus perdoa o teu pecado, perdoa, mas aquilo que você plantou, Deus não vai privar da colheita. Ah, meu irmão, você não sabe a colheita que você vai enfrentar lá na frente. E depois fala assim: meu Deus, que prova é essa? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo com meus filhos? Você está entendendo? É a colheita, meu irmão. A colheita. E quando a colheita chegar, não vai murmurar. Quando teu filho, a tua filha está vivendo a mesma coisa que você viveu no passado, na fornicação, amigado, depois você não vai repreender a sua filha, porque isso é fruto do que você plantou no passado. É o fruto. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que as bases do trono de Deus é justiça, e Ele, como um bom juiz, Ele faz justiça. Porque se Ele não fazer justiça, Ele não é um bom juiz. Você está entendendo? Ele não é um bom juiz. E a Bíblia diz que assim como aconteceu
nos dias de Ló, que comiam, bebiam, plantavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Deixa eu frisar no versículo de número 32. Lembrai-vos da mulher. Lembrais o quê? Da mulher de Ló. A terceira advertência de Cristo. Ele diz: a minha vinda será como a geração de Noé, como a geração de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus deixou essa advertência? Para eu e você lembrar da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? A Bíblia diz que quando aqueles dois anjos entram em Sodoma, ele anuncia para Ló dizendo: pegue a tua família, escapa-te pela tua vida. E diz a Bíblia que eles estavam retendo, estavam demorando. Os anjos pegam na mão de Ló e a sua família, expulsa ele de Sodoma e de Gomorra e disse: sobe as colinas e não olhe para trás. E diz a Bíblia que quando a cidade estava sendo incendiada, os céus estavam rubros, estava negro, descia fogo e enxofre do céu, estava consumindo toda aquela cidade. Gritos de criança, gritos de homens, de mulheres, de idosos sendo carbonizados, as casas sendo destruídas pelo fogo. E quando ela estava subindo os montes, diz a Bíblia que ela olha para trás e se torna numa estátua de sal. Tu sabe por que ela olhou para trás? Por causa da sua casa, dos seus bens materiais, da sua roupa, do seu dinheiro. E Jesus está dizendo que a geração que vai contemplar o arrebatamento é uma geração, primeiro, que não obedece à palavra de Deus. Segundo, uma geração capitalista, materialista, que usa a sua fé para enriquecimento próprio e não para arrependimento e comunhão com Deus. Eu te pergunto, nós estamos vivendo nesta época? Quantas igrejas neopentecostais, até as pentecostais e algumas tradicionais, estão abraçando a teologia da prosperidade? Estão abraçando a teologia da super graça, que é esse evangelho coach? Estão abraçando a teologia da confissão positiva, usar a sua fé para enriquecimento? Meu irmão, se você estudar a história da igreja primitiva, a igreja primitiva vendia as suas propriedades, pegava a soma do dinheiro, depositava aos pés dos apóstolos, e ambos dividiam entre si, para que não houvesse necessidade alguma entre eles, investiam na obra missionária. Uma igreja desapegada ao materialismo. E nós estamos contemplando nesses últimos dias uma geração que vem para a igreja pelo benefício e não pelo arrependimento. As pessoas vêm para a igreja pelo benefício de receber uma cura, benefício de ter uma casa, de ter um emprego, de ter um salário, benefício do casamento melhorar, benefício dos filhos melhorarem. As pessoas vêm para a igreja pelo benefício e não pelo arrependimento. E muitos estão andando nesse caminho largo, e o final dele é a perdição eterna, porque nunca tiveram um encontro genuíno com Cristo, meu irmão. Eu quero dizer para você, assim como Enoque andou com Deus, se ele andou com Deus porque ele teve intimidade, andava na centralidade da soberania suprema da vontade de Deus, tinha comunhão com ele, e ele não estava preocupado com aquilo, com agora, com as coisas materiais e capitalistas dessa terra, estava preocupado com a sua eternidade. E finalizo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Procurai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe da tua necessidade, meu irmão. Deus sabe que você precisa de comer, você precisa de beber, você precisa de um calçado, de uma roupa, pagar energia, água, aluguel, uma prestação. Deus sabe das tuas necessidades, mas você não pode usar a sua fé. Você não pode estar trilhando o caminho do capitalismo,
da conquista do aqui e agora, pois a Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouro na terra, onde tem ladrão que rouba e traça e ferrugem que consome, mas temos que juntar tesouros no céu. Quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, quando Deus é prioritário, quando Deus não é secundário, mas primário em tua vida, você está priorizando o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que você necessita, Deus vai te dar com abundância. Com abundância, meu irmão. Olha esse ministério, tudo que tem nele. Como é que uma pessoa desempregada, se não tostão no bolso? Hoje tem 2 igrejas na cidade. Eu ganho um relógio, eu ganho um terno, eu ganho um sapato de 300 e poucos reais da JP. Eu ganho um terno que aqui no grupinho custa R$1.000. Minha moto estraga, as pessoas ligam para mim, manda dinheiro para arrumar minha moto. Às vezes estou lá em casa, esse dia o irmão foi lá em casa, pegou minha moto, pastor, me emprestou a moto bem aqui, foi, pode ir, filho. Quando ele voltou com a minha moto estava arrumada, ele levou para a oficina para arrumar minha moto. E quando eu estou aqui de joelho, com a boca no pó, orando, intercedendo, priorizando o reino de Deus, a justiça, colocando Deus em primeiro lugar, aquilo que estou precisando, Deus está me acrescentando. Você está entendendo, meu irmão? É assim que nós devemos fazer para recebermos a bênção de Deus. E eu vou refrisar novamente. Esse ano, muitos crentes serão abençoados por Deus. Você crê nisso? Faz assim com a sua mão. Coloque-se de pé, por gentileza. Muitos crentes serão abençoados nesse ano 2025. E eu estou dentro desse barco. Quem está comigo dentro do barco? Eu estou dentro desse barco. E eu não vou ficar de fora. Mas aqueles crentes que faz as suas próprias regras, que não obedece à doutrina do ministério, não obedece a Deus e a sua palavra, crentes que vivem uma vida relativizada, viva como pensa, como acha, não se submete à autoridade de Deus, a palavra de Deus, vai receber prova. Vai receber prova. Porque antes do arrebatamento, Deus vai fazer a separação. O que é dele e o que não é dele. E o que é dele, que está dentro do barco, será beneficiado por Deus. Amém, meus irmãos? Não perca a sua bênção. Não perca a sua bênção. Fica dentro do barco, porque se pular, a baleia engole. Se pular, morre afogado. Fica dentro do barco. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. Que tu possa, meu Pai, despertar esse povo para esta verdade. Que nós viemos produzir frutos dignos de arrependimento. Que nós viemos chorar amargamente pelos pecados que cometemos através desse corpo, nos render na totalidade à pessoa bendita de Jesus. Senhor meu Deus, que tu possa abençoar os fiéis da terra, todos aqueles que estão dentro dessa embarcação possam receber a prosperidade divina, a prosperidade financeira, a prosperidade na família. Rapatai Toriande canta, Rabassu comande cápia, em nome de Jesus, São Nazareno, e que esse ano 2025 o Senhor possa derramar do teu Espírito Santo, batizando com o Espírito Santo a tua igreja. Sim, papai querido, nós te pedimos e te suplicamos, Senhor, manifesta, Pai querido, esta unção gloriosa. Rapatai recanto, rapassuriande canta, ramadagacébia. Derrama, meu Deus, esta unção na vida desse crente agora. Rabantoriande canta, rapassu comandecábia. Em nome de Jesus, São Nazareno, eu declaro em teu nome, Senhor, a prosperidade da vida desse irmão, na vida dessa irmã agora. Que todo mal venha cair por terra, que todos os dizimistas, ofertantes e mantenedores desta obra possam receber esta bênção financeira. Em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Amém. Fala assim: eu recebo a minha bênção em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte para ele. Glória, glória, glórias a Deus. Amém. Todo mundo aqui é crente, né? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus ao Nazareno. Você, meu irmão, que não é crente, que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está nos assistindo, o momento é hoje. Entre em contato conosco. Pastor, tenho o maior prazer de atender a sua ligação, fazer um vídeo chamada para você estar se reconciliando com Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, diz Jesus, eu confessarei ele diante de meu Pai que está nos céus. O tempo é hoje. Nunca se houve uma época de tantas pessoas que estão afastadas, desviadas, estão morrendo como estão presenciando. Esse ano de 2024 morreu muito crente desviado. Agora mandaram uma mensagem para mim, uma mulher crente do círculo de oração, lá em Recife, pegou uma corda, entrou dentro da igreja e se enforcou. Agora tu imagina, uma mulher do círculo de oração. Você está vendo? Irmãos, tem muitas igrejas que só estão na capa. Só na capa. Título, todo mundo gomadinho, arrumadinho, todo mundo, as irmãs toda arrumadinha, roupa cara, Hilux, carro importado. Sou contra isso? Não, isso é bênção de Deus, é prosperidade. Mas as pessoas não têm relacionamento com Deus. Igreja embelezada, grande, mas não tem relacionamento profundo. Dentro da igreja é crente fervoroso, e lá fora é pior que o capeta. Você está entendendo? Nós temos que ser crente aqui dentro e lá fora, meu irmão. Senão o demônio da depressão e do suicídio vai pegar. Vai pegar. A atmosfera da terra está sombria. Você não sente isso, não? Você não vê um peso que está na terra? Você vê os demônios nos olhos da pessoa lá fora. Irmãos, o poço do inferno está escancarado. Miríades de demônios estão subindo para a terra. 2024, quantas pessoas cometeram suicídio, meu irmão? Quantas pessoas? E tu sabe por que as pessoas estão sofrendo com depressão e ansiedade? Quem sabe me responder? Primeiro, falta de comunhão com Deus. Segundo, por causa da distração, entretenimento cibernético. A internet. A internet está roubando o teu tempo. Camarada passa o dia inteiro com o telefone na mão e a Bíblia pegando poeira, criando teia de aranha. Irmãos, eu quero ver um homem que tem contato com a Escritura todo dia. E que hora? Se essa depressão pega ele. Não pega, meu irmão. Salmo 34, 7. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra e os guarda. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Passe com essa mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e todos dizem. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Terça-feira, o nosso culto de doutrina. Venha aprender da palavra de Deus. Amém? A minha alma está batida aqui dentro de mim. Deus, eu já não sinto calma e essa dor na alma, ai, é tão ruim.